ao Governo que haja mais emprego ou que o desemprego não aumente. Este era um pedido que nos aparecia nessa altura. E era um pedido porque esta significa uma grande preocupação das pessoas. Nós temos hoje uma taxa de desemprego altíssima. Uma taxa de desemprego que não conta com todos os verdadeiros desempregados. É possível hoje manipular muito as estatísticas. É possível hoje não contar com os inativos disponíveis ou com os desencorajados. As limpezas que ocorrem nos ficheiros dos centros de emprego são constantes. Mas temos que ter o referencial e, naturalmente, que o referencial credível serão sempre os números do INE. E o que os números do INE nos demonstram é que hoje temos uma taxa de desemprego muito superior àquilo que era a taxa de desemprego nos anos anteriores. O que os números nos demonstram hoje é que continuamos a ter uma taxa de desemprego muito alta, à custa também do desemprego feminino. O que os números nos demonstram hoje é que o número de licenciados desempregados aumenta. O que os números nos demonstram hoje é que se perderam no último ano 30 mil empregos jovens. O que os números também nos dizem é que a precariedade aumentou nos últimos 10 anos e aumentou substancialmente no mandato do governo do Partido Socialista. O que os números também nos dizem é que os níveis salariais são cada vez mais baixos e que há 10 anos o salário médio dos jovens entre os 24 e os 30 anos era 96% do salário médio nacional. Hoje é 87% do salário médio nacional. Estou a falar do salário médio dos jovens, por acaso a geração mais qualificada de sempre. E é perante este cenário em que todas as perspectivas e todas as previsões determinam ou indicam um aumento exponencial do desemprego. O Sr. Governador do Banco de Portugal diz-nos que serão pelo menos mais 90 mil novos desempregados em 2009, e é perante este cenário que repetidamente o Governo do Partido Socialista, quando confrontado com a possibilidade de proteger os desempregados, tem sucessivamente negado e nem tão pouco tem respondido àquilo que são as propostas que várias vezes aqui têm acontecido. No Orçamento de Estado de 2008, o Bloco de Esquerda levantou esta questão, disse-nos Vieira da Silva que a preocupação primeira era que não houvesse desempregados, mas, como diz o povo, lá que os há e, portanto, não se faz nada. Este ano, o Sr. Primeiro-Ministro também, em certa discussão no Orçamento de Estado, disse-nos a mesma coisa. A prioridade primeira é para que não hajam desempregados, mas lá que os há e, portanto, não há solução. E o que nós constatamos é que, efetivamente, a taxa de cobertura da proteção no desemprego veio a diminuir, e veio a diminuir também com o Governo do Partido Socialista. E se em 2005 havia uma taxa de cobertura do desemprego de 72,4%, chegamos a 2008, isto relativo ao primeiro trimestre, e temos uma taxa de cobertura apenas de 60%. Não contando, como disse inicialmente, com aqueles desempregados que já não contam para nenhuma estatística. Significa então que mais de 40% dos desempregados em Portugal não têm qualquer tipo de proteção. O valor médio, por outro lado, do nosso subsídio de desemprego não chega sequer aos 500 euros. E é perante esta situação que o Governo do Partido Socialista
se lamenta preocupado com a dimensão do desemprego, mas temos aqui um problema da segurança social. É garantir que tenhamos uma segurança social pública, pobrezinha, porque as opções que se fazem para a segurança social recaem sempre sobre ir buscar o dinheiro aos mesmos. E esse debate aconteceu há momentos aqui neste plenário e ouvimos da parte do Partido Socialista dizer que tinha feito uma opção muito clara com o fator sustentabilidade. Nós também consideramos que foram feitas opções muito claras em matéria de segurança social. Foram feitas as opções que permitem que sejam os mesmos, os do costume, a pagar a sustentabilidade da segurança social. Onde está então, senhores deputados, o princípio tão exaltado e tão socialista da solidariedade social? É que ter hoje um sistema de segurança social que se baseia exatamente na mesma forma de financiamento, quando o tecido empresarial era outro, ou seja, as pessoas descontam por número de trabalhador, não por aquilo que é a produção, não é moderno, nem está adequado à nossa sociedade. E por isso mesmo o Bloco de Esquerda retoma as propostas que fez em 2008, para o Orçamento de 2008, as propostas que fez para o Orçamento de 2009. E consideramos que qualquer alteração em matéria de subsídio de desemprego tem que ter pressuposto uma alteração dos prazos de garantia. E porquê? Porque são exatamente aqueles que têm contratos de curta duração que nunca conseguem ter acesso ao subsídio de desemprego e que podem ficar e ficam à mercê de apenas ter acesso ao subsídio social de desemprego. Aquele subsídio social de desemprego que está condicionado a uma percentagem do IAS, que, como todos sabemos, são 407 euros, e 60% desse valor é que é atribuído ao subsídio social de desemprego. Significa que são os mais jovens, aqueles que têm contratos de curta duração, que ficam numa situação de maior desproteção. E por isso consideramos que a alteração primeira à lei do Partido Socialista é uma alteração aos prazos de garantia. A segunda alteração tem a ver com o montante. Em Portugal é dos países em que o montante, a percentagem do subsídio de desemprego é mais baixa e por isso consideramos que, face ao nível salarial existente e à média do subsídio que se recebe, ele deve ser alterado. E por último, o alargamento dos prazos de concessão do subsídio de desemprego. É absolutamente escandaloso que este Governo tenha encurtado os prazos, nomeadamente para os trabalhadores mais jovens, que, como se percebe, são, neste momento, o setor mais vulnerável. Estas são escolhas que hoje têm de ficar aqui muito claras. Mais uma vez, o confronto está na ordem do dia, as preocupações e as dimensões sociais têm que ter concretização e têm que ter respostas efetivas.